Muito bom dia a todos. Vamos iniciar hoje mais um Falando em Sucessão, o último desse ano de 2022, né? Cujo tema é avaliação de conselho na empresa familiar. É sempre muito bom realizar esses encontros, a gente aqui rever muita gente querida, como clientes, ex-clientes, amigos interessados no tema de sucessão de empresas familiares. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério e estou aqui hoje com a Ana e a Cíntia, minhas sócias, para realizar esse 16º encontro. O Falando em Sucessão foi criado, né, nos idos aí de 2020, em função da pandemia. A gente começou a fazer uma série de encontros online e eles se mostraram um sucesso e por isso a gente está com esse formato super válido até hoje. Lembrando a vocês que a Uni é especializada em sucessão e governança de empresas familiares. Nós somos a única empresa do Brasil que integra um método próprio com equipe multidisciplinar. A gente harmoniza as relações familiares e a estruturação jurídica para todos os processos de sucessão. A Uni atende clientes em todo o Brasil e a gente reúne já mais de 300 casos de sucessão realizados com sucesso, com harmonia familiar e com crescimento empresarial. A gente também tem vínculos acadêmicos bastante importantes. A Ana coordena há 10 anos um curso de pós-graduação na GV, de empresas familiares. Eu sou um professor convidado do Baruch College em Nova York e também sou membro do FFI, o Grupo de Estudos de Nova York, especializado em sucessão de empresas familiares. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Esse encontro aqui tem duração de 1 hora. Como a Cíntia já avisou a todos, os microfones ficam fechados e por isso a gente pede que vocês encaminhem as perguntas pelo chat, tá? A Cíntia vai cuidar de inserir essas perguntas ao longo do nosso bate-papo aqui. Muito bem, e hoje nesse bate-papo a gente tem um convidado bastante especial, o Luiz Fernando Turati, é o nosso amigo e parceiro associado da Uni. O Luiz tem uma carreira muito significativa de mais de 25 anos como executivo de empresas nacionais e internacionais, né, chegando a atuar como CEO em diversas delas. Ele tem uma formação acadêmica que contempla pós-graduação, mestrado e MBA na FEA. Ele tem um PhD em governança corporativa pela Universidade de St. Gallen também. Ele hoje se dedica, né, na atuação aí como conselheiro de empresas familiares e não familiares, como consultor de empresas e como professor também no INSPER. E atua como mentor de startups ali na FEA Angels da USP. Então é isso. Antes de eu passar, né, a palavra aqui para o Luiz, antes da gente iniciar o nosso tema, eu quero fazer algumas considerações iniciais sobre governança. Eu acho que é super importante, toda vez que a gente abre uma conversa sobre governança, a gente deixar, né, 3 pontos muito bem claros. O primeiro deles é que governança é para todos. Governança serve para empresas familiares, para empresas não familiares. Serve para empresa grande, média e pequena. Serve para indústria, para serviços, serve para comércio, serve para famílias empresárias que não necessariamente têm negócios, mas que têm patrimônio a ser gerido de forma compartilhada. Então, governança, sim, é para todos. O segundo ponto é a governança na medida certa. Governança não é algo que a gente pega de um livro e implementa assim como a cartilha descreve ou como as grandes empresas fazem. Governança precisa ser desenhada de forma personalizada, de acordo com o cenário que você tem, de acordo com a realidade, de acordo com a composição acionária e de gestão que você tem. E terceiro, é a governança possível. Governança possível, eu estou dizendo que a gente precisa começar a trajetória da governança de forma simples. A gente não pode pensar na governança sofisticada e já bastante avançada lá na frente, porque senão a gente não começa.
muitas empresas familiares resistem a implementar a governança porque eles têm receio de não conseguir fazê-la direito. Então, eu gosto muito daquela frase que o feito é melhor que o perfeito, né? É importante a gente reconhecer o que é possível fazer nesse momento e fazer, e tomar essa iniciativa. Enfim, dadas essas considerações finais, eu queria dar as boas-vindas aqui ao Turati. E aí, Turati, eu vou trazendo alguns slides aqui só para mostrar os temas que a gente vai abordar hoje, tá? Eu Tá bom. queria que na sua fala inicial você trouxesse um pouco do começo disso, assim, o que é conselho, para que ele serve, quais são as suas principais atribuições. Bem-vindo, Turati, obrigado por aceitar nosso convite. Todo mundo me escuta bem aí? Beleza? Tá bom. Bom, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente tem aí pouco menos de uma hora agora de interação, é um tema vasto, então a gente vai provavelmente falar sobre pincelar alguns pedaços desse tema. Acho que depois, se vocês também quiserem saber mais, a gente está à disposição, porque, enfim, governança é um mundo que tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser implementada. A gente percebe como faz diferença nas empresas quando você começa a adotar governança, já puxando o teu gancho aí, que você começou aí, Rogério, do governança para todos, aí eu achei bem interessante esse conceito, não tinha ouvido ainda. Bom, voltando à tua pergunta aí, né? Para que serve um conselho, né? Acho que é isso que você perguntou. Exato, exato. Assim, quando a gente procura, tanto na literatura quanto na prática, dá para dividir as principais atribuições de um conselho em dois grandes pilares, vamos chamar assim, né? Um pilar é o que a gente chama de direcionamento, né? E o outro pilar é o pilar de controle. Direcionamento, o que consiste direcionamento? Aqui a gente está falando muito de temas como a estratégia da organização, os assuntos que têm impacto mais de longo prazo, né? Aquela visão de longo prazo, visão da empresa também é um tema de direcionamento, né? Normalmente é o conselho, eu representando o acionista, né? Que acaba compartilhando com a organização inteira a visão. A parte de estratégia, seja ela competitiva, corporativa, organizacional, esses são típicos temas de conselho. O que mais? Novos negócios ou áreas de atuação ou expansão do negócio para outros países, por exemplo, é típico tema de direcionamento no conselho. M&As, né? Qualquer movimentação em termos de fusão, aquisição, compra pedaço, vende pedaço, associa com alguém, enfim, isso tudo faz parte desse conjunto que a gente chama de conjunto de direcionamento, que é função, é obrigação até do conselho se responsabilizar por isso. Na parte de controles, que é o segundo pilar que eu havia comentado, aqui entram os aspectos mais realmente de monitoramento do negócio. Então, aqui a gente fala da supervisão dos resultados, aqui a gente fala do acompanhamento dos principais temas e projetos que estão em andamento na organização. A auditoria, né? Normalmente, a auditoria, nas empresas que avançam e que têm uma auditoria externa, a auditoria externa, ela reporta ao conselho, não reporta aos executivos, né? Não reporta ao CEO ou qualquer um que esteja dentro da operação. Então, para garantir a isonomia de um time de auditoria, então toda essa parte das rotinas de auditoria também acaba sendo atribuição do conselho. O que mais ainda na parte de controles? Uma discussão que acontece muito é a discussão de alçadas e aprovações, né? E isso tem que estar muito clarificado no papel de que tipo de assunto que tem que necessariamente ter um ok do controle e que tipo de assunto o time executivo pode tocar por si, né? Sem ter que trazer ao conselho uma aprovação. Enfim, investimentos, né?
Então, essa é a parte de controles. E é interessante a gente falar desses dois pilares, porque não é uma opção da empresa ter um ou outro. A empresa precisa, e o conselho, ele precisa avançar nas duas direções. Imagina assim, uma empresa cujo conselho tem pouco controle e pouco direcionamento, ela tem um conselho pro forma, né? É um conselho que está lá meio que para inglês ver, vamos falar. Agora, uma empresa, por exemplo, que tem um conselho que é muito forte em controle, mas dá pouco direcionamento para o time, aí ela não tem um conselho, ela tem um grupo de auditores que está lá olhando para a operação como se fosse um conselho, mas é muito mais um time de controlador, de controle, do que um time que realmente participa do negócio. Em Luiz, compensação... Oi. deixa eu até aproveitar esse teu momento para... Achei bem interessante essa sua colocação de que o papel do conselho principal não é serem auditores, né? Não é ficar lá num grupo de controle sem dar direcionamento para os negócios. E, ao mesmo tempo, a gente ouve muito falar, né, sobre o papel estratégico do conselho. E, especialmente num momento mais inicial de implementação de conselho, quando você tem uma transição, né, de fundador, especialmente, a questão sobre o que cabe ao conselho, o que cabe ao time executivo na linha do que é estratégico, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Como é que o conselho participa desse papel estratégico sem interferir no time executivo? Boa. Assim, existe estratégia é um processo, né? Então, existe, e como o processo, ele tem uma sequência de construção. E aí, eu diria que são bastante claros os papéis do conselho e do time de gestão, né, do time de administração, nessa jornada, nesse processo. Então, normalmente, a gente até chama isso de... O processo tem um formato de W. Eu já vou explicar o que é o W, assim. Porque, normalmente, ele começa... Quem dá o start do processo de estratégia é o conselho. Então, o conselho é quem tem que chegar para o time executivo e demandar. Olha, eu tenho aqui, eu quero que vocês montem ou me apresentem um planejamento, né? Vocês desenhem uma estratégia, e o conselho dá direcionamento já, dá os parâmetros que ele quer do desenho dessa estratégia. Por exemplo, eu quero uma estratégia, eu não aceito que a gente recue em participação de mercado nos próximos anos. Eu não aceito um retorno menor que X% no meu investimento. Ou pode falar, olha, eu como conselho, eu gostaria que a empresa tivesse menos exposta a risco, portanto, que ela começasse a se internacionalizar para poder distribuir o bolo em países, sei lá, com realidades diferentes do Brasil. Né? Então, o conselho direciona, dá o kick-off, vamos falar assim, né? dá a demanda e estabelece alguns parâmetros em cima dos quais ele gostaria de ver o planejamento. No momento 1, ele demanda. Aí desce para o time executivo, que tem o trabalho de elaborar um plano. Olha, com esse direcionamento, a nossa proposta de estratégia é esta daqui. Nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos chegar nesse resultado, vamos explorar o mercado 1, 2, 3, vamos mexer na estrutura fabril desse jeito e por aí vai. Esse plano, ele volta ao conselho, que é quem aprova. Então, assim, o formato W, a gente já fez o primeiro V aqui, né? O conselho volta ao conselho que aprova, que aí é o momento que o conselho pode botar os seus inputs, da sua experiência, como você fala. Muitas vezes o conselheiro é um cara que até pouco tempo estava com a mão na massa, né? Então, tem uma experiência ali, que é um momento que ela pode ser aportada na crítica e nas adições ao processo de planejamento. Discute-se, debate-se, refina-se. Nesse momento, o conselho aprova a estratégia. O assunto volta para o time de execução, que tem a responsabilidade de botar a estratégia em pé.
né? Então, beleza, o plano está aprovado pelo conselho, vamos executá-lo. E aí, para fechar o W, né, volta ao conselho, que tem o papel de controle da execução, né, de acompanhamento da execução. Dentro daquilo que a gente falou de controle e direcionamento, essa última perna do conselho na estratégia, aí é mais realmente de acompanhamento, né? E correção, e ajustes do que se fizer necessário. Mas, assim, os papéis, as responsabilidades de conselho, gestão, no assunto estratégia, elas são claramente definidas dessa forma, tá? Não sei se eu fui Legal. claro. Foi super claro, Luiz. Eu gosto muito dessa história do W, né? E também acho importante marcar, né, Luiz, porque muita gente acha que o conselho tem um papel só fiscalizador de cobrança, e não é isso. O conselho tem um papel fiscalizador de cobrança, sim, mas também de contribuição estratégica, de aporte de conhecimento, de Sem aporte dúvida. de ideias, de oxigenação empresarial ali, né? E aí, nessa linha, como eu estava falando antes, assim, se o conselho é só controle e pouco direcionamento, você tem uma auditoria. Acontece casos em que o conselho é muito direcionamento e pouco controle. Por exemplo, em startups, né? Até porque startup não tem muito o que controlar, né? É muito fluido. Ainda não tem história para medir, O né? desenho da organização, a empresa cresce muito rápido, então ela nem tem os controles para poderem para que eles sejam vistos por alguém, né? A empresa cresce desordenada, mas chega uma hora que ela está complexa e ela precisa de mais controle. E aí a gente tem o melhor dos mundos, que é um conselho que controla e direciona, né? Tá. Luiz, eu queria que você explorasse esse tema que está aqui, né, à vista de todos, que assim, na tua visão, como é que se dá a implementação de conselhos na empresa familiar? Conta um pouquinho da tua experiência, porque também eu acho que é um paradigma aí, né, de como é que a gente coloca isso para rodar dentro de um ambiente de empresa familiar. Bom, o que a gente mais vê, né, nessa questão da jornada da governança dentro de empresas familiares, assim, existe um caminhozinho que a gente identifica como bastante frequente. Então, assim, como é que ele acontece? Normalmente chega um momento em que há uma discussão e ela pode ser ela pode ser disparada, vamos falar assim, ela pode ter por origem, por exemplo, um processo de sucessão, alguma alteração em relação ao time de founders, etc, etc. Mas, assim, normalmente o que acontece, a gente vê, é o seguinte: você tem, em algum momento, né, o fundador, a família, saindo da operação, e indo para este lugar, que é um lugar, um locus, como a gente chama, que é o conselho. Ele costuma começar como um conselho que é uma mistura, assim, de conselho societário, né, conselho de acionistas com conselho de administração, né? Quando a gente vai na literatura, a gente tem claramente essas duas instâncias separadas, mas, assim, a gente está falando de empresas tipo aquelas pulverizadas americanas que fazem assembleia de acionista em estádio de beisebol, né? Assim, empresa grande. Mas normalmente, então, na empresa familiar começa com esse conselho, que é um misto, e ali, sendo um misto, ali tem uma mistura de temas que se discutem, às vezes você vê nitidamente discutindo aspectos societários e até familiares, né? E aspectos de conselho de administração, e aí alguém, seja externo ou seja geração seguinte, né, assumindo protagonismo na gestão, né? Na hora que esse conselho está formado, não raro também, às vezes não no começo, mas não costuma demorar muito, costuma aparecer a figura do conselheiro independente. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo fictício aqui, peronomútil, né? São 3 founders que já criaram a empresa, saíram da operação, né? E aí a segunda geração está lá assumindo posições-chave na gestão, mas os 3 founders têm lá o seu vasto conhecimento, mas precisam complementar o conhecimento do conselho. Então, não raro, a gente vê aportar conselheiros independentes, né?
a esse time de conselho para poder você ter uma completude de competências, uma visão externa, enfim. Então, costuma ficar neste desenho, assim, a evolução da governança em empresas familiares. Agora, o que é legal de reforçar é assim, o conselho, se você monta ele direitinho e com as funções claramente estabelecidas, ele para mim é o melhor dos mundos, porque assim, você consegue ainda capturar o expertise daquele time que está saindo da gestão e que muitas vezes foi quem construiu a empresa, que sabe tudo, sabe a empresa do avesso, assim, né? Sabe o mercado, sabe os concorrentes, etc, etc. Você captura você mantém uma ferramenta de fazer uso desse conhecimento, mas ao mesmo tempo você dá pista de voo, vamos falar assim, dá espaço para que a geração seguinte tome mais protagonismo na gestão, traga as suas ideias e consiga fazer uma mistura desses dois mundos, vamos falar assim. Então, assim... Ou seja, o conselho ajuda, inclusive, na transição, né? Sem na dúvida. passagem de bastão de uma geração para outra, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um mecanismo interessante para que essa transição seja suave, vamos falar assim, não seja bumpy, né? Não seja... enfim, não fica tropeçando nela, né? Vamos falar. Disruptiva, para usar um termo da Isso, moda. boa, né? boa. Gente, aproveitando esse tema, a gente podia soltar aqui uma enquete para saber qual que é o estágio de evolução do conselho dos participantes. Então, eu vou soltar aqui, vocês, por favor, votem aí e o resultado sai na hora. É um jeito interessante da gente fazer uma apuração rápida aqui, tá bom? Tá aparecendo aí? Você monitora aí, Cíntia? Eu não tô vendo a enquete aqui. Estamos em metade. Eu estou vendo aqui. Você está vendo, Cíntia? Eu tô. Tá. Já temos delineando algo aqui. Sim. Acho que ok, né? Nós temos 53% em estágio inicial, 40% em estágio de amadurecimento e 7% em estágio avançado. Caramba, que legal. Bacana saber. Então, maior parte, 53% em estágio inicial e só 7% em estágio considerado mais avançado, né? Uhum. Poxa, bacana saber, então, que tem bastante gente com um caminho longo pela frente, né? Eu costumo dizer que a governança ela evolui gradativamente. O importante é que as famílias sejam muito resilientes e não desistam nunca da governança, porque ela vai ter altos e baixos, ela vai ter momentos melhores e outros não, e é importante seguir nessa trajetória. Aí já me dá gancho aqui para a gente entrar, né, no nosso tema específico de hoje, Luiz, que tem a ver com a avaliação dos conselhos, né? A gente queria saber de você como é que se dá isso, né? Não é um tema provavelmente fácil de se implementar, mas conta para a gente como é que se trabalha a questão de avaliação de conselhos. Bom, tem uma frase aí, não sei de quem que é, acho que alguns atribuem ao Falcone, mas assim, o que não é medido não pode ser gerenciado, né? Então, assim, assim como a gente numa empresa cria métricas e cria rotinas de avaliação de tempos em tempos, por exemplo, do time executivo, né? O conselho é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de avaliação de conselho, acho que a ideia e aí recuando um pouquinho na tua pergunta, talvez, a ideia de avaliar conselhos, ela está muito ligada a assumirmos que o conselho ele é
ele é uma instância que tem uma capacidade muito grande de geração de valor para a companhia, e a gente precisa ter a convicção de que está tirando o máximo valor dessa instância, né? É um investimento que as empresas fazem também, muitas vezes, montar um conselho. Então, ele precisa ter uma análise do retorno que ele dá para a companhia. Então, nesse sentido, e também no sentido de, como você falou aí há pouco, de que vai passo a passo, que é um processo mais evolutivo do que revolucionário, né? Você tem que saber e medir de tempos em tempos a sua temperatura para saber onde você está e o que falta nessa tua jornada aí, nessa tua caminhada, entendeu? Então, assim, é fundamental avaliar conselho, tá? Agora, em relação assim, sempre tem espaço para melhorar. Assim, da minha experiência com conselhos, como conselheiro e como consultor de conselhos, cara, assim, mesmo em empresas muito maduras, você vê a oportunidade desse órgão render mais, se eu puder falar assim, uma visão meio utilitarista, mas dá para tirar mais. Dá para tirar mais, entendeu? E as avaliações, elas são como? Assim, se avalia o conjunto, se avalia as peças individualmente, se avalia que modelos que existem para avaliação de conselho em empresa familiar, Luiz? Tá, eu já falo aí, eu vi uma pergunta sobre periodicidade aí do Rodrigo anual, eu já vou juntar as coisas aí, apareceu um negócio aí no chat. Legal. Assim, a gente tem 4 grandes tipos de avaliação que passa pelo conselho, tá? A primeira é uma avaliação que a gente chamaria de avaliação de composição do conselho. Tem muito a ver com a definição da estrutura, da representatividade de acionistas dentro do conselho, qual que é o tamanho desse conselho, quais são os perfis que você idealmente teria dentro desse conselho para ter um time forte, etc, etc. Tá? Então, esse é o primeiro grupo que é uma avaliação que às vezes acontece na implementação da governança, né, na implementação do conselho, mas ela também acontece. Essa não tem tanta periodicidade definida, voltando para a pergunta de alguém aí do anual, mas de tempos em tempos você sente a necessidade. A necessidade ela pode vir porque você está implementando um conselho, então você está desenhando o conselho. Ela pode vir porque mudou uma composição acionária, por exemplo, né? É um novo reembaralhamento de sócios, mudou participação, então você tem que mudar a representatividade. Pode ser porque o mercado mudou, né? Então, assim, as condições de mercado estão muito mais desafiadoras do que antes, ou a empresa se diversificou para algum lado, enfim. Você tem alguns gatilhos que fazem você provocam essa avaliação do desenho e da composição do conselho. Depois a gente tem a avaliação do conselho como instância, como órgão e a sua performance, vamos falar assim, de modo geral, assim, o conselho como uma entidade e como é que ele está performando. A terceira avaliação que a gente também costuma fazer, aí sim, é a avaliação dos indivíduos do conselho. Então, como cada membro que faz parte do conselho está contribuindo para aquela instância funcionar e entregar mais. E, por fim, tem uma avaliação que também passa pelo conselho, mas não é uma avaliação do conselho, que é a avaliação do time de primeira linha, né? Porque entre as responsabilidades do conselho está avaliar o CEO. Então, de tempos em tempos ali, né, você tem essa tarefa dentro do conselho e aí tem que ter todos os mecanismos para avaliar a performance do time de primeira linha. Vamos falar. Às vezes só o CEO, às vezes o CEO e os seus reportes, né? Depende da companhia, o quanto ela quer entrar nesse assunto, tá? Então, eu diria assim, são 4 grandes avaliações aí que a gente tem dentro do conselho. Poxa, isso dá espaço para muita conversa aqui. Começa pelo primeiro, Luiz. Assim, a gente ouve, né, como consultores, muitas perguntas de clientes do tipo: puxa, qual que é o número ótimo de conselheiros? É bom ter bastante gente? É bom ter pouca gente? É bom ser número par? É bom ser ímpar? Qual é o perfil? O meu filho pode ser conselheiro? Posso chamar o meu amigo para ser conselheiro?
e o que precisa para ser conselheiro, enfim. Fala um pouco dessa primeira forma de avaliação aí, que tem a ver com a composição do conselho. Bom, na composição, assim, a gente olha três grandes assuntos, vamos falar assim. O primeiro é a questão do tamanho e representatividade, que é um pouco isso que você está falando aí, o que você puxou na tua fala aí. A definição porque lembra que o conselheiro, que a gente está falando que nas empresas familiares ainda existe uma mistura entre acionista e conselho. Mas, enquanto chapéu de conselheiro, ele está ali representando um acionista, né? Então, lá na frente, à medida que a organização evolua, é provável que tenha essa separação de papel entre acionista e conselheiro. Então presumindo essa separação de papel, né, a gente tem que entender que aquele número de cadeiras que está lá no conselho tem que representar o controle, né? Então, se alguém tem 75% do negócio e alguém tem 25%, quem tem 75% tem direito a mais assentos no conselho, vamos falar assim, né? Mas, enfim, quando a gente fala da questão do tamanho, aí eu vou te falar uma resposta normal de prática, tá? Na prática, em empresas familiares, a gente vê conselhos na casa de cinco integrantes, 3 ou 4 são acionistas, né? São normalmente executivos que saíram, estavam envolvidos de alguma forma na operação. E então, assim, desses 5, 1 ou 2 independentes no começo, e costuma operar com 5 no que a gente chama de conselho consultivo, né? Mas, de novo, né, a gente tem que tomar cuidado para que exista um equilíbrio de representatividade entre quem está lá e os shares, né, e o controle da organização, né? Então, assim, muita gente, voltando à sua pergunta, complica, porque você tem que alinhar muito e aí vira almoço de família no domingo, assim, vira mesão e até você conseguir todo mundo falar, expressar, eu acho que complica, mas também não adianta você pegar 2, 3 pessoas e falar que tem um conselho, porque aí empobrece o debate, né? O conselho tem que ter uma diversidade, tem que ter uma massa crítica para debater. Então... Estou me lembrando de um caso, né, de um cliente nosso que tinha um número bastante grande de sócios e eles optaram por trazer 2 conselheiros independentes, né? E aí o conselho era formado por 5 pessoas, então 3 sócios e 2 independentes. E a gente discutiu com eles para atender essa questão que você está trazendo da representatividade, que é super relevante. A gente fez uma mescla entre esses 3 acionistas, de alguns que estão no papel executivo e outros que não estejam em papel executivo, para a gente exatamente ter a visão, né, dessas 2 dimensões e enriquecer mais as discussões do conselho, Luiz. E nisso aí que você está falando, é importante acho que deixar mais claro o que eu falei. Não necessariamente, para fazer parte do conselho, não necessariamente você precisa fazer uso de um acionista que estava na execução, né? Eu também, falando de um outro exemplo, eu participei de um conselho, eram 5 irmãos sócios, um deles, por exemplo, era médico e não tinha nenhum interesse em operar na firma, mas como conselheiro e acionista tinha interesse em olhar o negócio e participar dentro da instância de conselho. Então, dos 5, 3 participavam lá, 2, por exemplo, estavam na execução, mas não estavam no conselho, né? E havia 2 independentes. Então, assim, não é uma regra que para você ser parte do conselho, você tem que ter passado pela execução do negócio, pela gestão. Tem mais a ver de cima para baixo. Se você é acionista e quer se envolver, faz sentido você ter participação nessa instância. Então, e aí, só para não perder a linha de raciocínio, a gente estava falando dessa questão da composição, então tem essa questão da representatividade. A segunda questão é a questão das competências. Então, assim, um conselho, ele precisa ter um time que tem competências que se complementam e que são importantes para o tipo de negócio. Exemplo, é uma empresa farmacêutica ou na área de saúde. Poxa, é importante que alguém do conselho tenha um viés de pesquisa e desenvolvimento, de research, né, de pesquisa, ou tenha um conhecimento regulatório, né? É uma empresa que usa muito capital intensivo, pega muito dinheiro, à la BNDES da vida,
e tem os seus investimentos muito alavancados e com um payback muito de longo prazo. Pô, lá dentro do conselho você precisa ter um cara que seja muito bom de project finance. Claro que no time executivo também, mas ali no conselho você precisa ter um pouco dessa competência. Então, essa é a segunda dimensão, né, são as competências técnicas. A terceira dimensão são as competências individuais mesmo, interpessoais. Porque não adianta você ter caras muito bons tecnicamente, mas muito ruins de lida, né? Vamos falar assim. Então, assim, ou de perfis que são muito parecidos, né? Então, quando a gente fala do interpessoal, são as características mesmo do indivíduo lá. Vou te dar um exemplo também, alguns exemplos que são bastante produtivos, que são bons, né? Porque é bom você ter ponto e contraponto. Então, por exemplo, se você tem alguém no conselho que tem um perfil muito empreendedor, muito doer, muito vamos lá, vamos fazer, né? Aquele cara que empurra para frente, é bom você também ter um cara lá, uma pessoa, que tem um perfil mais de controles, mais de aversão a risco, entendeu? Para poder fazer um contrabalanço, e aí sim o debate é bom, né? Porque você tem as visões diferentes e vocês conseguem tomar as decisões em cima disso. Mesmo questões de gênero, a gente fala muito de gênero, mas assim, eu vou dar um exemplo ruim, né? Um anti-exemplo. A Natura, até 2010, não tinha uma mulher no conselho, cara. Uma empresa cujos produtos 80%, 90% são para uso feminino e cuja força de vendas na época, que eles não tinham ainda modelo de distribuição, é essencialmente mulher vendendo, né? Porta a porta. E não tem uma mulher no conselho. Então, assim, fica lá um bando de homens todos iguais, lá com seus 55, 60 anos, com a mesma cabeça. Então, é importante você ter estilos e competências interpessoais muito distintas, mas que se complementam no conselho. Bom, então, esses são os três... Aqui, desculpa te interromper. Tem uma pergunta aqui que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, as avaliações individuais, mas eu acho importante não deixar passar aqui. O Rodrigo está perguntando se faz sentido avaliar separadamente um conselheiro independente, apesar de também ser um membro, presencio expectativas distintas dos demais membros. Poxa, essa já dá até o gancho, né, para uma das avaliações, que é a avaliação individual. Então, vamos já cobrir isso, se vocês quiserem. Pula para ela, depois a gente fala da avaliação do todo. Tá, então, assim, uma forma que a gente falou aí de avaliação, né? Você pode avaliar a gente falou da composição e tal. Aí, em relação ao conselho, você pode avaliá-lo como um órgão como um todo, mas você também pode fazer a avaliação das partes, né? Dos indivíduos que compõem o conselho. Nessa avaliação dos indivíduos que compõem o conselho, e aí, amarrando com essa pergunta que apareceu, tanto os conselheiros independentes quanto os conselheiros que têm vínculo com o acionista, enfim, devem ser avaliados, tá? Então, acho que a primeira coisa a desmistificar é que, assim, não, eu só vou avaliar o independente, mas eu não vou melindrar... Me avaliar. Aqui, não vou me avaliar, não vou melindrar o meu irmão, meu primo, assim, né? Então, assim, em princípio, né, o ideal é que todos avaliem todos, tá? Então, assim, quando a gente fala de uma avaliação individual, como é que ela funciona? É um esquema que a gente chama de peer review, né? Todos avaliam todos de modo confidencial, ok? A consultoria recebe esses resultados, consolida esses resultados e faz as devolutivas para cada um dos membros, tá? É aquele esquema de o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Então, assim, tem uma confidencialidade intrínseca no processo, e aí você vai avaliar a atuação daquele indivíduo, seja independente ou não, justamente naquelas dimensões que a gente falou, né? Direcionamento, controle, e também na interação, nas dinâmicas do conselho, né? Como é que ele se comporta, ele e ela se comportam naquele grupo, tá? Talvez, não sei se a essência que está no fundo dessa pergunta é assim, quais são as consequências, quais são os desdobramentos de uma avaliação individual, né? Se é um independente,
Porque, assim, idealmente, uma avaliação como essas, ela serve para você montar um plano de desenvolvimento do conselheiro. Assim como você tem que desenvolver seus executivos, você tem que desenvolver seus conselheiros, né? Então, na hora que você faz essa avaliação e depois dá a devolutiva e a pessoa internaliza aquela devolutiva, aquele feedback e percebe os seus comportamentos, você está esperando que melhore ao longo do tempo, que os gaps sejam reduzidos, Preenchidos, né? Preenchidos, né? Talvez, né, o que a gente até vê na prática é que nos independentes, eu acho que falou de uma questão de uma expectativa diferente nos independentes. Primeiro, eu acho que não tem que ter uma expectativa diferente, tem que esperar o melhor do independente, é o mesmo tipo de envolvimento e participação dos não independentes, né, dos herdeiros, dos acionistas e tal. Mas o que eu talvez possa te dizer que na prática é assim, talvez no independente isso possa resultar num processo de troca, porque você tem independentes no mercado, você pode tirar um e colocar outro, mas quando é um acionista é um pouco mais complicado, né? Porque você não vai tirar um acionista do conselho, aí gera uma situação um pouco distinta, mas pensa que em todos os casos deve se aplicar tanto para o independente quanto não, e primordialmente a ideia é você identificar os gaps para ter um plano de desenvolvimento. Então, assim, sim, deve-se fazer do independente, deve-se fazer do conselheiro acionista, e essa a gente propõe que seja anual, tá? Não sei se eu respondi. Nossa, e certamente, hein, Luiz, para fazer um processo de avaliação desse tipo, precisa de uma elevada maturidade, né? Muito, Porque muito. tem a questão do sigilo, tem a questão da franqueza, tem a questão da autopercepção, da percepção dos outros, então haja maturidade para fazer uma rodada dessas, né? Mas talvez eu esteja muito enganado, mas na minha experiência, eu até espero em empresas familiares um maior nível de transparência e de maturidade do que em empresas não familiares, sabe? Nas empresas não familiares, você tem vários interesses que estão por detrás, o interesse do indivíduo, né? O cara da carreira dele de conselheiro, blá, blá, blá. Empresas familiares, cara, em princípio, eles têm muito mais commonality, coisas em comum, objetivo comum, que é fazer a empresa perenizar e tocar para frente e crescer. Então, assim, o que levaria a ter um grau de transparência maior, né? Eu lembro uma vez eu estava conversando com o pessoal, não é empresa familiar, mas era o pessoal do conselho do Unibanco, Itaú Unibanco, né? E eles tinham uma frase que eu adorava, que era assim, dentro do conselho, né? Desculpem aí se vai ser meio forte, mas assim, eles falavam assim, agora vamos ficar todo mundo pelado aqui. Pelado no sentido de tirar a armadura e baixar a guarda e falar com franqueza o que precisa ser falado, né? Eu acho que na empresa familiar há melhores condições para isso, porque o interesse estão mais unidos pelo interesse do que se você mistura independentes, executivos, profissionais, etc. Entendeu? Mas é maturidade. Perfeito. Maturidade. Luiz, a gente está chegando aqui, entrando nos 10 minutos finais do nosso encontro. Fala, então, para a gente agora da avaliação do todo, a avaliação do desempenho do conselho como um todo. Como é que se dá isso? O método, né, é um método onde você tem... todos avaliam o conselho como uma instância em algumas dimensões, né? A primeira dimensão tem a ver com as rotinas e práticas do conselho, então, muito a ver com os rituais, né? Porque o conselho também tem seus rituais, né? Preparação de materiais, atas, registros, a documentação das deliberações, enfim, existe um ritual que até tem uma conexão forte com a parte jurídica também, a gente tem que lembrar disso, né? Porque muitas vezes esse ritual ele é mandatório pelo acordo de sócios, enfim, ele está juridicamente demandado, né? Mas mesmo que não tivesse,
Então, você tem uma parte toda Olha a carinha da das Cíntia rituais. feliz lá, que você enfim mencionou Botou o a jurídico. importância do Não, jurídico. eu estava esperando aqui, né, para saber se ele ia falar alguma coisa de uma parte que é tão importante, que é a parte da formalização, né? Sim. Então, a convocação, a validade jurídica das deliberações do Conselho, a anotação das votações unânimes e das por maioria, a representatividade dos ausentes, né? Tudo isso traz uma robustez para o Conselho, que é sempre alvo das avaliações desenvolvidas na experiência do Luiz, não é, Luiz? É isso aí, é isso aí. Nunca deixa o jurídico de lado, deixa ele sempre pertinho. Mas então, essa é a primeira coisa que se avalia no Conselho como instância, né? Que é a aderência a esses rituais, procedimentos e a preparação. Uma coisa que também acontece muito é não chegar ao Conselho a tempo os materiais para que eles possam avaliar e analisar, e aí chegar na reunião com uma discussão mais robusta, né? Enfim, tem alguns rituais, tem um conjunto de rituais que tem que ser avaliado. O segundo e o terceiro é o que a gente já falou muito aqui, né? Aí, como conselho, como um colegiado, como é que eles atuam na questão de direcionamento e na questão de controle, né? Então, assim, quão efetivos está sendo esse órgão nessas duas grandes pilares que a gente está falando, né? E o quarto, não menos importante, é a avaliação da dinâmica do conselho, né? De como é que ele roda no dia a dia, como é que são as relações, qual é o grau de consenso, grau de conflito, né? A fluidez dos debates, né? Se todo mundo está se manifestando, está se expressando, se você tem um bando de que a gente chama de yes man, né? Que a gente que só fala yes alguém fala lá, tem alguém que polariza o conselho e o resto só concorda com a cabeça. Então, esse quarto elemento das dinâmicas, né? Também faz parte dessa avaliação do conjunto, né? Do conjunto da eficácia do conjunto do colegiado, vamos falar assim. Ô, Luiz, isso... Oi? Pode falar, Pedro. Só para a gente entender, a avaliação, então, do todo, ela é feita pelos próprios membros. Sim. E você tem alguma dimensão que é, por exemplo, a instância societária avaliar o desempenho do conselho, a instância da gestão avaliar o conselho? Tem isso? Da gestão avaliando o conselho, eu nunca vi essa prática, para ser bastante sincero, apesar da gente falar de avaliação 360, blá, mas isso acaba acontecendo mais informalmente quando o CEO recebe a sua avaliação, ele costuma manifestar de volta também o que ele espera do conselho, então acontece mais ou menos nesse momento. A avaliação do acionista, né? É que a gente está falando muito de acionista e conselho estarem numa coisa só, né? Mas quando isso está separado, sem dúvida, o acionista também aplica, vamos falar assim, esses critérios de avaliação em cima do time de conselho, tá? Então, normalmente, ela é feita pelos próprios conselheiros. A gente vê muitos casos em que começa confidencial, no primeiro ano é confidencial, mas na hora que você vai apresentar os resultados, todo mundo já vai falando o que cada um avaliou. Então, não tem por que ser confidencial, porque você não está endereçando algo específico para um indivíduo ou outro. Acaba todo mundo responde confidencialmente, mas na hora que vai debater os resultados, normalmente o conselheiro fala, não, isso aqui fui eu que falei, assim, assim, assado, né? E o acionista, quando está bem separado do conselho, ele costuma usar o mesmo jogo de ferramentas para avaliar o time que ele colocou lá. Tá? Uhum. Cíntia, você ia falar. Sim. No pilar que você mencionou, que é o pilar do controle, né, acho que tem espaço para a gente falar um pouquinho mais da questão das alçadas como mecanismo, como expressão desse controle, especialmente quando a gente fala de avaliação, porque você mencionou a dinâmica do conselho, do conselho como um órgão, certo? E tem a parte do time da primeira linha ali. Tem um espaço aí entre essas duas avaliações, que é a avaliação da interação
de cima para baixo e de baixo para cima. E eu acho que a alçada tem tudo a ver com isso, né? Ela vira um medidor ali, um limite de segurança nessa interação entre as duas instâncias. A alçada ela é fundamental para que as partes saibam exatamente o que lhes cabe fazer e aonde cada um tem o seu território de atuação, vamos falar assim. Então, é muito importante, né, quando você tem um conselho estabelecido, que você tenha, que todos entendam-se, o conselho e o time de gestão, saibam claramente que tipo de assunto cabe a um e ou outro, né? E aí, o sistema de alçadas, ele é o melhor marcador para isso, né? Então, quando a gente fala de um marcador, o que vai ter ali normalmente, né? E aí, você pode até falar mais do que isso. Assim, quando você vê um acordo societário, né? Ali normalmente você tem ou um regimento de um conselho, né? É ali que está definido, por exemplo, né? Aí você pode ter cortes por assunto, por tamanho do dinheiro envolvido, né? Então, você pode ter cortes do tipo, olha, decisões de temas 1, 2 e 3, necessariamente o time executivo tem que trazer para aprovação do conselho. Financiamento, endividamento, exato, aquisições, exato, compras acima de 10 milhões, qualquer coisa que o conselho queira, né, ter para si e não delegar por meio de alçadas é uma opção, né, de reservar para si. Isso. Assim, em última instância, é o acionista que decide o quanto ele quer se envolver e com que nível de profundidade. E não tem certo, não tem errado. Você pode ter um conselho que fala assim, olha, especificamente no assunto de compra de uma matéria-prima super estratégica, seja de R$10 ou de 10 milhões, vai passar por aqui. E está combinado. E aí o combinado não sai caro, né? Aí o time executivo não pode ir lá e tocar e liberar uma compra que não tá, que estava claramente determinada que o conselho tem que dar um ok. Então, normalmente essas questões de alçadas elas têm duas dimensões, que é o tema e a monta, né? Do tipo assim, olha, qualquer decisão acima de 2 milhões tem que passar aqui. Ou qualquer decisão que tenha a ver com desligamento de pessoas, às vezes tem muita cultura da empresa que é uma empresa mais não gosta de desligar pessoas, quer desenvolver pessoas. Então, pode ter uma regra lá que é assim, olha, qualquer desligamento acima de gerente para cima vai ter que passar aqui pelo conselho, independentemente do valor envolvido, né? Muito legal esse recorte, né, de você ter o tipo, né, de assunto e esse outro recorte que é a monta mesmo, que é o cuidado é você não envolvido, botar muita regra que você engesse, né? Assim, tem que tomar um cuidado só de que se para fazer tudo o time executivo tem que pegar o blessing do conselho, não está bem calibrado, de verdade. Luiz, e esse outro ponto, só mais uma coisa que é tão importante esse pedaço, é importante também se saber que as alçadas elas não são feitas e escritas em pedra para nunca mais mudar, ou seja, dar alçada ou não dar alçada. Você pode começar de forma um pouco mais conservadora, até sentir seu pé no chão, e depois ir soltando e aumentando a autonomia da gestão ao longo do tempo, né? A governança ela é evolutiva, como você falou, ela não precisa ser revolucionária, ela só precisa ser evolutiva, né? Só tem o e aí, caminhando para o final, falando, né, pegando esse gancho do time executivo de alçadas e tal, né? Na minha experiência, Luiz, os conselhos eles conseguem formar opinião rapidinha sobre a gestão está indo bem ou não, o CEO ou a CEO está desempenhando bem ou não. Só que não basta o conselho olhar e falar assim, eu gosto, não gosto, está desempenhando bem, está desempenhando mal, o que a gente faz, a gente troca e etc. Não é baseado no eu acho que. O que você está dizendo é que existe um formato, existe uma metodologia, existe, né, uma forma de você sustentar e fazer uma avaliação qualificada, né, de time executivo. Ou pelo menos um pouco mais metodológica e objetiva, não é gosto ou não gosto, ou aquele sujeito, né? Porque aí você não pode misturar afinidades pessoais com desempenho, né?
Agora, quando você fala do time executivo, especialmente do CEO, né? Normalmente o conselho ele vai avaliar em parte baseado nos resultados que essa pessoa está gerando, né? E esses resultados, na maioria esmagadora dos casos, já estão definidos, né? Que é o planejamento. Então, ele tem lá o orçamento que ele tem que cumprir. A receita, o EBITDA, o fluxo de caixa, né? Você tem parâmetros bastante objetivos de performance do CEO, mas você precisa juntar isso parâmetros que têm a ver não só com a parte de resultados, mas com a forma de como ele gerencia, né? Os soft skills, a interação dele para com o conselho, né? Não adianta você ter uma pessoa que entrega um baita de um resultado, mas destrói a equipe, né? Então, assim, se você pega lá e tem, dentro da equipe desse CEO, dessa CEO, que tem lá 3 burnouts, você tem um nível de pessoas que não aguentam trabalhar e que pedem arrego, né? Pedem para sair, cara, não basta o resultado, né? Você também tem que pensar na perenidade do negócio e também se está sendo tocado dentro dos princípios que o acionista acredita que é a cultura da empresa, né? É uma empresa mais meritocrática, é uma empresa mais soft, é uma empresa mais agressiva, é uma empresa que tem uma preocupação não só com o resultado, mas com a sociedade. Então, a avaliação, ela tem que juntar, claro, a parte de resultados, mas tem que juntar também a parte dos estilos, do jeito que está sendo feito, né? E da interação com o próprio time de conselho. E aí é nisso que consiste uma avaliação mais ampliada, né? Turati, tem Oi. 2 perguntas que a gente tem que se encaminhar para o final, que vieram aqui pelo chat. Uma é do Renato, e ele pergunta quando iniciar o conselho. E eu já vou emendar a segunda por conta do tempo, e aí você responde aí as 2 de uma vez. A Ana Maria fez uma pergunta sobre se os conselheiros familiares ou independentes poderão ou deverão ser remunerados e como isso é mensurado. Tá, então a primeira é quando? Iniciar. Bom, eu não sei o seu caso, Renato, mas já demorou, assim. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu acho que, assim, exceto empresas onde você tem muita... Olha, eu vou te falar, mesmo em startups, né? Vou voltar ao exemplo de startups, onde a empresa ainda é super fluida, ela não está sólida, tal, ainda está começando, não sabe para que lado vai. Você não tem conselhos, mas você tem counselings, né? Que são pessoas com experiência que orientam o time que está tocando para onde vai o negócio. Então, assim, não tem uma data ou um momento específico para se implementar um conselho. Como a gente falou no começo, a gente vê isso acontecendo mais quando você tem uma transição de gerações, etc., etc., mas eu não esperaria isso para implementar um conselho. Se você entende que o conselho agrega valor na direção de direcionamento e controle, traz expertise de fora, ajuda a refletir, mesmo que ainda esteja naquele formato que o founder ou os founders estão na operação e tocando, vale a pena ter um conselho, tá? Pelas vantagens que ele traz. Muito mais, eu diria, pela questão... Tanto direcionamento quanto controle, tá? Aí a segunda pergunta, que é de remuneração, é isso? Remuneração de conselheiros familiares, né? E de independentes também, e como isso poderia ser estabelecido. Olha, a boa prática diz que todos têm que ser remunerados. Agora, eu acho que é pouquíssimo provável que você consiga um independente que não seja remunerado, né? E em relação a conselheiro acionista, aí é uma decisão se ele quer manter essa exercitar, né, essa remuneração, ou se não quer, se quer deixar lá no caixa da companhia, vamos falar assim. Mas eu aconselharia, para clarificar, deixar bem marcado, que essa remuneração fosse retirada como remuneração de conselheiro. Não pode ser um... E aí, a questão é que ela seja adequada ao mercado, seja para o independente ou para o familiar, né? Adequada ao mercado vai ter a ver com o porte da companhia, com o nível de responsabilidade. Então, você consegue identificar
um valor médio aí, dependendo da companhia, para um conselheiro ali. E eu entendo que deveria, sim, para marcar isso em termos de acionista, ser executado. E o independente é porque ele também é remunerado por isso, né? Muito bem, Luiz. Chegamos ao final de mais um encontro. Muito rápido, Olha, muito curto. Enfim. exato. Mas como dizia o saudoso Jô Soares, né? Se a gente ficou com vontade de mais, é bom, é porque o tema é bom. E a nossa assessoria de marketing está aqui me cutucando para perguntar para os participantes se todos gostariam de saber um pouco mais sobre esse tema, como se fosse uma parte 2 desse encontro de hoje. Então, eu vou pedir para vocês se manifestarem ou no chat, se querem sim uma parte 2, ou com um joinha ali nos reactions, ali, por favor. Bom, eu queria super agradecer a você, Luiz. É sempre um prazer debater contigo. A gente tem participado, né, juntos aí de alguns conselhos em empresas familiares. Tem sido super bacana trabalhar contigo. E agora ter você aqui na nossa dimensão de educação da Uni, né, nos encontros, na transmissão de conhecimento, na interação com os nossos clientes. Obrigado a todos vocês que dedicaram aí uma parte da manhã, um período de ano que é bastante repleto de atividades, né? Então, super obrigado por estarem aqui conosco durante essa hora e pouco aqui com a gente. Acompanhe a Uni nas redes sociais, acompanhem para vocês saberem as novidades que a gente está desenhando para 2023, vai ter muita coisa interessante. E queria informar que esse evento aqui ele está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado na íntegra no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser rever ou quem gostou e quer indicar para que alguém da família assista, vocês vão poder compartilhar o link e rever esse material de hoje, tá bom? Super obrigado, um excelente final de ano a todos vocês e um bom 2023 para a gente. Um abraço, tchau, tchau.